Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais uma entrevista do Movimento Cybertech Brasil. E dessa vez eu, Ramon, estou aqui com a honra de entrevistar o Bruno Fontanetti, que ele é de estratégia e M&A da Movile. E Bruno, cara, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de bater esse papo com você. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você começasse, né, explicando um pouco mais quem é você, o que que você faz na Movile e o que é a Movile, né? Porque por mais que ela esteja por trás aí de grandes marcas, né, tem uma empresa que eu acho que todo mundo usa no Brasil inteiro, é, pouca gente conhece a Movile em si. Então você pode dar essa introdução para gente? Claro, perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é sempre legal a gente ajudar, independente qual seja a indústria, a tentar se desenvolver um pouco mais, né, e realmente ajudar os players a saírem desses movimentos maiores do que eles entraram. Então, agradeço demais o tempo e o espaço aqui. Acho que, bom, a gente pode resumir um pouco da Movile como um venture-like hoje, né, muito parecida com uma empresa de venture capital. Acaba não sendo porque a gente investe no nosso próprio balanço, mas ela tem diversas características similares a um venture capital, né? Então, a gente realiza investimentos minoritários hoje. No passado, a gente tinha uma estratégia diferente de criação de ecossistema, né? Então, a gente tem algumas grandes empresas do portfólio, a Simpla, de ticketing, todo mundo, algum momento da vida, comprou um ticket para um evento na Simpla. A gente tem o iFood também, que aí todo mundo, alguma semana, né? Toda semana acaba usando em algum momento também para fazer um pedido. E algumas outras empresas também, né? Então, a A55 de crédito tokenizado, a gente tem a Mensageiros Urbanos, a Muva, e aqui só para citar algumas das empresas que a gente tem como investimento no nosso portfólio. Eu trabalho dentro do time de investimentos, né? Então acaba que a minha função principal é desenvolvimento de tese e sourcing de empresas. Então a gente é bastante thesis driven aqui na Movile, então a gente tenta ao máximo colocar a tese antes da oportunidade, né? O que é um pouco diferente da maior parte do mercado, que acaba olhando com uma forma oportunística para as empresas. A gente tenta desenvolver a nossa tese e aí posteriormente procurar empresas que encaixam dentro da nossa tese, das nossas conclusões, da nossa percepção de mercado. A gente viu cibersegurança com essa ótica, então a gente estrategicamente pensou que cibersegurança tinha uma boa entrada por vários motivos que a gente vai discutir aqui, e a gente desenvolveu essa tese, a gente tem desenvolvido ela desde fevereiro, pesquisando a fundo o mercado de América Latina, Brasil e assim por diante, e acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, acho que uma breve introdução seria isso. Bom, desde fevereiro construindo essa tese de cybertech, startup de cibersegurança, então com certeza você já analisou muito, né, esse mercado, esse cenário. Compartilha com a gente como você enxerga, né, o cenário da startup de cibersegurança, falando especificamente aqui do Brasil. Legal. Bom, então acho que o tempo que a gente está olhando a tese é uma boa explicação do porquê que o mercado ele é um mercado muito complexo, né? Então precisa realmente de bastante tempo para digerir tudo, né? Ele é um mercado muito técnico, você sabe melhor do que eu. Então ele é complexo. Acho que até é uma característica natural do mercado no mundo inteiro que poucas pessoas de fora acabam entrando nesse mercado. Acabam parando ali. Eu brinco sempre que as pessoas param ali no antivírus, né? Só que é muito, muito, muito mais do que isso, né? A gente tem hoje 11 subsegmentos ali dentro de cibersegurança, no mínimo, né? Que são os domínios. Mas aqui, se a gente olhar no Brasil especificamente e como que está esse cenário, a gente vê um mercado ainda incipiente. Eu acho que a gente tem bastante demanda, mas a gente não tem necessariamente uma oferta que atende essa demanda. Muito porque esse mercado ele é um mercado, como eu disse, ele é extremamente técnico e ele não recebe tanto investimento quanto lá fora, por exemplo. Então, acaba que a solução, né, que as grandes empresas que têm essa demanda por soluções de cibersegurança acabam caindo na solução de usar um produto estrangeiro, né? Hoje ainda é essa. A grande parte da demanda é atendida por produtos estrangeiros e a gente entende que isso é uma oportunidade, né? É um problema, mas você pode ver tudo como um problema ou como uma oportunidade. A gente vê aqui como uma oportunidade.
A gente vê que nesses últimos, digamos aí, vamos pegar de 2014 até 2021, a gente teve empresas de cibersegurança, sim, recebendo rounds aqui na América Latina, né? Então, a gente tem aqui mais ou menos 90% de todos os investimentos desde 2014 foram em só 6 empresas, de 2 subsegmentos, que seria antifraude e Identity Access Management. Isso é super compreensível, né? Uma vez que essas soluções elas acabam sendo revenue drivers, né? Você pode considerar aqui um revenue driver como se você tiver um sistema melhor de antifraude no seu transacional, você vai conseguir aceitar mais métodos de pagamento e vai aumentar a sua receita. Se você tiver um antifraude muito bom para registro de RG, por exemplo, ou de biometria, você vai conseguir cadastrar um cliente mais rápido na sua plataforma e gerar mais receita para o seu negócio. Então, é compreensível, sim, esse grande nível de investimento nas cybertechs desses 2 subsegmentos, mas, ao mesmo tempo, hoje, né, se a gente olha hoje para esse histórico, ele passa a ser pouco justificável, né? Assim, porque o que acontece? Existe um gap muito grande entre o custo que você tem de cyberattacks e a receita que essas empresas têm, né? Muito parecido com o que você tem com seguro, ou tinha com seguro no passado. Então, você que seria o sinistro do seguro, ele é muito mais alto do que o valor que é pago para você se proteger contra aquele seguro. Tá? A gente faz bastante essa comparação, porque as 2 indústrias são muito parecidas, principalmente quando a gente está olhando do lado de soluções preventivas, que acabam sendo grande parte das soluções de cyber, né? Elas são soluções preventivas, seja de risk assessment, seja de security architecture, todas elas tentam, de alguma forma, evitar que aquele ataque aconteça, né? Então, esse gap ele é muito grande hoje, né? Então, alguns dados que a gente tem aqui, em 2022, a expectativa é que a gente tenha um custo de mais ou menos 8,4 trilhões de dólares no mundo inteiro. Esse é o custo financeiro de cyberattacks. E o mercado está estimado em estar em 157 bilhões. Então, assim, você tem uma diferença de uma magnitude muito grande. É de se esperar que essa diferença existe, mas não tão grande. Tá? Então, a gente vê isso como uma oportunidade. A gente entende que existem vários problemas a serem resolvidos. Como eu disse no começo, ele é um mercado incipiente, mas ele também é um mercado que apresenta muitas portas para serem exploradas. Então, eu acho que algumas coisas fazem esse mercado ser bem atrativo, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente tocar aqui, talvez seja como que essas soluções estrangeiras se colocam aqui dentro do Brasil, né? E qual que é a opinião do cliente? Qual que é a opinião do CISO? Ou qual que é a opinião do C-Level ou do board que está tendo que, de alguma forma, avaliar o resultado daquela solução e o que essa pessoa acha, né? E a gente vê que existem algumas barreiras de entrada, na verdade, para essas soluções, né? Então, o preço dessas soluções estrangeiras ela é bem caro, né? Então, ele é dolarizado. Então, além dele ser caro, ele ainda tem a exposição ao dólar, né? Da variação de dólar. Você tem um customer experience que não é tão bom porque ele é em inglês e não necessariamente a pessoa que trabalha, que atende, que trabalha com o sistema, ela sabe necessariamente falar inglês. Existe um problema, sim, de língua pela nossa pesquisa. Tem um outro problema, isso é muito interessante, né? Tem um conceito de finanças que é arbitragem regulatória, né? Então, basicamente, é você ir para um outro país que tem uma regulação um pouco mais loose, mais livre, para poder tirar proveito disso. Aqui a gente vê que o contrário acontece. A regulação que existe no exterior, ela é muito mais branda do que existe aqui. LGPD, GDPR, né? Se a gente comparar aqui algumas leis de proteção de dados. Isso faz com que as soluções estrangeiras sejam mais robustas. Então você vira e fala, pô, isso é bom. Mais ou menos, porque para a solução estrangeira ser mais robusta, ela tem uma estrutura de custo maior, o que também faz com que o preço dela seja mais caro. Então, muitas pessoas que a gente conversou falavam assim, putz, eu uso a solução X é muito boa, só que ela oferece, eu estou pagando por 50% da solução que eu não uso. Então, aqui tem também uma oportunidade de você, talvez, oferecer uma solução mais simplificada, mais barata, precificada em real, para essa demanda em específico que existe. A gente sabe que existe essa demanda hoje e é uma demanda crescente. Ela não é constante, ela não está em declínio, né? Tem o ponto também do brasileiro e o latino, no geral, ser muito criativo, né? Então, todos os phishings e toda a parte de social engineering por trás de cibersegurança, eu acho que acaba também
criando aqui uma barreira de entrada para as empresas de fora e uma diferenciação natural quase para as empresas daqui. Tem um exemplo aqui que é muito bom, a gente não sabia disso, tá? A gente descobriu isso no processo de pesquisa. Tem mais de 100 tipos de identificação no Brasil. Então, tem algumas regiões do interior que você pode se identificar com uma carta de pesca, né, que autoriza você a pescar. Então, assim, isso é uma loucura, né? Você keep track de tudo isso é quase impossível. Então, aqui, novamente, é o problema que se torna uma solução. A partir do momento que você consegue resolver isso, você tem uma diferenciação natural em relação às empresas de fora. E acho que, por último, só para finalizar aqui, mais um ponto que eu acho que é atrativo desse mercado, esses serviços e essas soluções, o mercado como um todo aqui na América Latina, ele está muito pouco penetrado ainda, se a gente comparar com o resto do mundo. Então, todas as projeções de mercado que a gente viu, elas acabam projetando um crescimento maior na América Latina do que no resto do mundo. Muito também porque isso acaba sendo puxado pelo processo de digitalização. E a gente teve um processo de digitalização que, infelizmente, aconteceu do jeito que aconteceu, mas aconteceu por conta da pandemia, né? A gente tem alguns dados que foi, acho que entre fevereiro de 20 e outubro de 20, quase 10 milhões de brasileiros se bancarizaram. E essa média estava em 4, mais ou menos, 3 milhões de pessoas. Então, realmente, você teve uma aceleração muito grande, né? Então, acho que um grande resumo aqui de tudo que a gente falou, né? Acho que seria isso. É um mercado incipiente, ele é um mercado que ele está em desenvolvimento, a gente vê muitas oportunidades para serem desenvolvidas, mas ele ainda está no começo. Tem uma demanda, mas essa demanda ainda não está sendo atendida pela oferta, muito porque essa oferta ainda está nos baby steps, vamos assim chamar, ela está começando, né? Se a gente pegar uma grande parte das startups hoje de cibersegurança, elas estão ali entre o pre-seed e o Series A, né? Elas estão ainda provando a tese de mercado delas, ainda estão fazendo o Product Market Fit. Então, acho que é um pouco disso, assim. Acho que esse seria o grande resumo aqui da resposta. Sensacional, Bruno. Você tocou em vários pontos, inclusive, que eu já planejava tocar. Vamos nos aprofundar agora em algum deles. Você falou sobre aumento de investimentos, né, na Cybertech aqui do Brasil e também sobre o fato de que grande parte delas ainda está nos estágios iniciais, seed, pre-seed. Bom, um dos parceiros, né, fundadores do movimento Cybertech Brasil é o Distrito, que é um ecossistema de startups que faz monitoramento sobre investimentos em startups ao redor de todo o Brasil. E se a gente comparar, né, essa inteligência que o Distrito nos dá com fontes de inteligência estrangeiras, a gente percebe um fenômeno muito interessante. Enquanto lá fora, a maioria, claro, estou falando de startups de cibersegurança, né? Não cheguei a pesquisar sobre outros ramos, mas lá fora, a maioria das startups recebem um volume e mais rodadas, né? Um volume maior de aporte, um volume maior de rodadas, quando elas já estão ganhando tração. Então, depois da Series A, Series B, Series C, elas já estão ali em um patamar no qual uma empresa maior já quer fazer uma fusão, já quer fazer uma aquisição. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, se a gente vê os dados, a gente ainda fica travado ali no Angel, no Seed, no Pre-Seed. No máximo, as startups recebem uma rodada Series A. Depois disso, parece que trava, né? Não tem mais interesse dos investidores, não tem mais interesse por uma grande empresa em fazer uma aquisição. Você estudando essa tese também percebeu isso? E você teria um porquê, né? A gente teria uma explicação para esse fenômeno aqui no Brasil? Bom, então, realmente é um ponto bem interessante. A gente tem aqui um dado, se a gente pegar as top 10 empresas que mais receberam funding em cibersegurança no mundo, tá? Agnóstico ao lugar, ao continente, ou assim por diante. Dá mais ou menos 2,4 bilhões de dólares, de 2014 também até agora. Das 10, 8 estão nos Estados Unidos, uma está em Israel e a outra está no UK. Ou seja, não tem nenhuma, assim,
vamos considerar o UK fora da Europa, porque eles não querem mais estar na Europa. Então, ou seja, não tem ninguém da África, não tem ninguém na América Latina, não tem ninguém da Europa, não tem ninguém da Ásia, né? Por quê? Eu acho que, obviamente, aqui minha resposta vai faltar em conteúdo, porque tem outros 1000 motivos que eu não sei, tá? Mas eu tenho algumas suspeitas. Então, acho que o primeiro é o fato do mercado de venture capital ser muito mais bem desenvolvido nos Estados Unidos do que no resto do mundo inteiro. E isso acaba criando um jogo de probabilidade, né? Então, assim, se você tem 100 empresas de cibersegurança que aparecem no mercado e recebem funding, a gente sabe que a probabilidade de sucesso de startups é muito baixa. Então, naturalmente, se você só tem 100 entrando, vamos chamar num grande filtro, você vai ter uma, talvez, que vai sair do outro lado. Quando a gente pensa no mundo dos Estados Unidos, a gente está falando aqui de talvez 10 mil startups que são criadas, e aí elas passam em um filtro e acabam virando 100. Essas 100 talvez vão chegar em seed. Dessas 100 que chegaram em seed, talvez 10 vão chegar no Series A e talvez uma só vai terminar fazendo um IPO da vida. Então, acho que tem aqui um fator que é quase que também um pouco agnóstico à cibersegurança. Ele acontece para muitos mercados, que é o flow de dinheiro lá fora é muito alto. É muito mais alto do que o Brasil ainda. E na América Latina como um todo, na realidade. Então, isso acaba resultando com que você tenha assim, mais empresas que conseguem fazer o caminho todo, né? Desde o pre-seed até o Series E ou até chegando ali no final no IPO. E aí o porquê que isso acontece, né? Aí eu acho que isso acontece alguns motivos. Por que tem tanto flow de capital lá fora e não tanto aqui dentro? Acho que a gente tem um mercado potencial gigantesco na América Latina. Então, se a gente considerar por PIB, vamos pensar que a América Latina é um país, tá? Só para um exercício de pensamento aqui. A América Latina teria o terceiro maior PIB do mundo, se a gente considerasse como um PIB, como um país só. Então, isso mostra que a gente tem um mercado potencial gigantesco, né? São 660 milhões de pessoas, mais ou menos, no continente como um todo. Só que os investidores têm uma percepção de risco muito grande com a América Latina. Tanto risco regulatório quanto político. E esse é o pior tipo de risco, né? Porque ele é um risco externo ao modelo econômico, ao business model que você tem na sua empresa, ao seu mercado potencial e assim por diante. Então, acho que esse talvez seria um grande motivo do porquê que tem menos flow e aí, por consequência, as startups de cyber acabam indo um pouco menos para frente do que lá fora. Eu acho que tem também um pouco do fomento ao empreendedorismo natural. Então, se você tem mais dinheiro, você tem mais oferta de dinheiro, essa oferta, em algum momento, vai vir a demanda para encontrar essa oferta. Então, você acaba tendo um fomento ao empreendedorismo muito grande. E eu acho que tudo isso resulta em algumas coisas que não são tão, assim, não é que não são eficientes, mas não são tão boas para o mercado como um todo, né? Então, quando você tem essa demanda e oferta, você tem menos oferta de dinheiro, menos fomento ao empreendedorismo, algumas coisas interessantes podem até acontecer. Então, por exemplo, o processo de filtro que uma empresa tem que chegar no Brasil de cyber para chegar num Series A diz muito sobre a empresa, muito mais do que uma empresa que fez isso nos Estados Unidos. O processo que ela teve que passar, os investidores para quem ela teve que vender aquela ideia e para os investidores comprarem essa ideia, a ideia tem que ser muito boa. Então, esse processo de filtro acaba, como é que eu posso dizer? Ele é um filtro muito forte. Então, quando você consegue chegar naquele ponto, você quase que provou que tem um grande business ali que pode dar certo realmente. Mas ela acaba virando uma demanda e oferta um pouco menos, vamos chamar de estratificada, principalmente quando você está falando de offerings como cibersegurança. Então, vamos botar um hipotético aqui. Se você tem uma empresa você tem um capital, o capital ele sempre é limitado, então ele não é infinito. Então, eu vou te dar R$100. E aí você tem que vender esse capital, ele veio de um investidor de fora, você tem que explicar para o investidor de fora onde você vai colocar esse dinheiro, esses R$100. Você pode falar de fintech, você pode falar de agricultura e você pode falar de cibersegurança. É muito difícil do cara entender o que é cibersegurança logo de cara, então já tem um bloqueio aqui, e quase todo mundo de mercado de investimento entende de agricultura e de fintech. Então, você acaba criando quase que uma seleção adversa sobre esse setor. Só que, de novo, né? Você pode ver isso como um problema ou você pode ver isso como uma oportunidade. Olhando aqui na ótica de investidor, na ótica de imóvel, se tem poucas pessoas olhando para o mercado, isso muito provavelmente significa que tem muitas oportunidades no mercado, porque é um mercado que poucas pessoas olham. Então, eu acho que acaba tendo esse resultado e acho que acaba também
se você comparar com o resto do mundo, eu acho que acaba destacando um pouco as empresas que a gente tem aqui que conseguem chegar naquele ponto final que eu falei no começo. Então, assim, olhando como um panorama geral, eu acho que cyber sofre vamos chamar da doença da América Latina, digamos assim como todos os outros setores de startup. Só que eu acho que ela tem um agravante, que é o fato de ser um setor muito técnico, muito, muito disperso, muitos domínios completamente diferentes. E isso acaba sim dificultando bastante tanto a compreensão do investidor, no que ele está investindo, qual que é o mercado. Acho que vocês estão fazendo um trabalho super legal, por exemplo, em mapear quais são essas startups, explicar um pouco o que cada setor dessa startup, qual o subsegmento de cada uma dessas startups, quanto que elas receberam de investimento, qual que é o nível de maturação delas. Isso é super necessário. Lá em fevereiro, quando a gente começou a tese, não tinha isso ainda. Então, assim, foi bem difícil a gente conseguir chegar a essas conclusões. Então, acho que é um pouco disso. Acho que é uma coisa geral que todo mundo sofre, mas para a cyber é mais agravante ainda, muito por esses pontos que eu coloquei aqui. Por uma curiosidade que eu fiquei aqui, como você falou, né, o cenário da Cybertechs, ele é muito complexo, né, por diversos fatores, e um dos fatores, né, é justamente o fato de que é um mercado com muitas variantes, né, então você tem, desde que você falou, o mais básico, o antivírus, as ID Techs que se propõem a otimizar o processo de autenticação de usuários. Você tem proteção de nuvem, né? Segurança na nuvem. Você tem segurança de rede, você tem segurança mobile, você tem backups, enfim. Você tem uma infinidade de subcategorias ali dentro de um mesmo nicho. Na sua análise, teve algum nicho que te chamou mais atenção, seja por conta que já está maduro, já está recebendo mais investimento, ou seja por conta, ao contrário, a gente precisa, né, por conta dessa falta de tropicalização que você citou, a gente não tem nada feito especificamente para o Brasil e que seria uma oportunidade a gente tentar incentivar esse subnicho a crescer dentro do país? Legal, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem duas situações aqui, né? Então, tem a situação do que o mercado viu como uma grande oportunidade, e aí tem a situação do que a Movile está entendendo e compreendendo como uma oportunidade, né? Então, acho que o mercado deixou muito claro, e aí vamos institucionalizar o mercado aqui como investidores, tá? Mas são basicamente os investidores. Os investidores na América Latina, desde 2010, começo ali, antes de 2015 até agora, escolheu dois subsegmentos na prática, né? Os dois subsegmentos são a antifraude, realmente, transacional, e a parte de Identity Access Management. São os dois grandes drivers de subsegmento que foram escolhidos literalmente. Eu falo literalmente porque receberam 90% dos investimentos até agora. Então, realmente, foram os escolhidos, né? De novo, é super compreensível por que isso aconteceu. Acho que eu já falei do caso dos RGs, da forma que tem de identificação no Brasil. Além disso, a gente, querendo ou não, é um país muito diverso em relação à cor, à feição, a tudo, né? Então, acaba que a gente sabe de todos os problemas éticos que estavam acontecendo lá fora, de identificação biométrica e assim por diante. Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem um diferencial, de novo, natural para criar uma solução melhor. Isso é o que o mercado vê, né? E viu até agora. A gente, por natureza, gosta de ter uma posição um pouco contrária. Contrária não de picuinha, mas contrária porque a gente entende que se está todo mundo olhando para aquilo, muito provavelmente tem algum viés ali, e aquele viés está fazendo as pessoas não olharem para outras oportunidades que são tão claras quanto aquelas que elas estão olhando naquele momento. Tá? E aí a gente começou a tentar, muito nessa diretriz de pensamento, digamos assim, a gente começou a tentar analisar quais seriam os outros subsegmentos que teriam um tipo de interesse ou fariam alguma, como é que pode dizer, sentido lógico, da gente olhar com um pouco mais de carinho, né? Então, eu acho que
quando a gente faz esse exercício, a gente tem que tentar pensar num mundo de cenários, né? Então, se a gente pensa aqui, qual que é a probabilidade? Eu não quero, o que eu quero dizer? Eu não quero virar e falar para você assim, eu tenho certeza que computação quântica em cloud vai acontecer no futuro. Não é esse o ponto. O ponto é, desenha 5 cenários no futuro. Qual deles não tem cloud, por exemplo? Acho que quase nenhum. Então, indo de trás para frente, você consegue ver que existe aqui uma entrada interessante de você talvez olhar para cloud security, por exemplo. Talvez foi só um exercício, não é exatamente isso que a gente está pensando. O que a gente tentou pensar foi o seguinte: por que não existe uma tendência de consolidação clara em cibersegurança? Isso é uma coisa curiosa, né? Todo mercado, teoricamente, em algum momento, se beneficia só se ele tiver sinergia de consolidação. Normalmente é o caminho natural do mercado. Então, o mercado desenvolvido, aí abre aspas porque desenvolvido é subjetivo, mas o mercado desenvolvido é um mercado que não é fragmentado, normalmente, tá? E a gente achou curioso isso, né? Então, por que cibersegurança não tem isso? A gente falou com bastante gente da área e a percepção deles é que é um mercado que os domínios eles não têm sinergia, tanta sinergia. Então, por exemplo, vou pensar aqui em Security Architecture, tá? Então, vamos botar aqui Security Architecture e vamos colocar aqui Compliance. Então, toda a parte de governamental e auditoria, assim por diante. Pode ser que tenha, mas não necessariamente existe uma sinergia entre as duas coisas. Então, pensando um pouco nisso, a gente tentou achar qual desses subsegmentos poderia ter alguma consolidação, vamos dizer, uma consolidação naquele subsegmento, e não entre os diferentes subsegmentos. E aí, dentro disso, a gente viu Security Architecture com bastante interesse. Então, tudo que diz respeito a Identity Access Management, que tá ali dentro, as ID Techs, né? Você tem segurança de cloud, você tem segurança de rede, você tem a parte de segurança de APIs, né? Endpoints, assim, endpoint hygiene, esse tipo de coisa. E a gente vê também o Risk Assessment com bastante interesse. Por quê? Né? Porque são duas coisas bem gerais, tá? Mas acho que só para tentar dar um pouco do porquê que a gente escolheu esses dois em específico. Security Architecture muito porque a gente entende que ali talvez possa sim ter algum tipo de consolidação, né? Muito porque existe uma sinergia entre o tipo de segurança que é necessário para juntar todos aqueles pontos de cloud, network e assim por diante, e próprio Identity Access Management e assim por diante. Risk Assessment é a mesma coisa, só que com uma lógica um pouco diferente, né? O processo de digitalização aumentou absurdamente não só a superfície de exposição, mas vamos chamar de VAR, né? Que tem um conceito em finanças que é o VAR, que é quanto que você perde, né? Quanto que você perde, maioria das vezes na média, né? Então 1% de chance de você perder tanto. Esse valor ele aumentou muito no lado de cibersegurança. Então, o risco que você tem quando você é atacado agora é muito alto, né? Eu acho que 50% das empresas, 50% de todos os dados corporativos no mundo hoje estão em cloud já. Então, o risco que você está correndo é muito maior e a superfície na qual você corre esse risco também é maior. Então, como que você monitora tudo isso? Você não monitora, você tenta monitorar, né? Isso foi basicamente a conclusão que a gente chegou falando com todos os especialistas. Falou assim, olha, hoje eu tenho 6 ferramentas de monitoramento de risco. Cara, não existe, concorda? Não existe isso. Você vai quase ter que criar um centralizador de monitoramento para conseguir monitorar as coisas que estão monitorando as diferentes superfícies. É uma redundância, né? Então, a gente vê que essa parte de Risk Assessment ela tem bastante potencial e a parte de Security Architecture também, muito por essa tendência de consolidação e por ser a fundação, né? Você quer criar... A gente tem um exemplo que a gente dá, né? Você quer criar... Você acabou de comprar uma casa, né? E você tem uma casa que ela está ficando num bairro um pouco mais perigoso e é uma casa muito grande. Então, uma das formas que você tem de se proteger melhor é construir a casa de uma forma que ela fique mais segura por natureza. Isso cairia dentro de Security Architecture. A segunda opção é você monitorar ela muito melhor, que seria o Risk Assessment. Então, a gente pensa nesses dois subsegmentos. Sei que eles, de novo, eles são bem broad, né? Eles acabam pegando bastante coisa, mas a gente tenta olhar realmente de forma um pouco agnóstica nesse caso, tá? Que é caindo dentro desses subsegmentos e fazendo sentido lógico e não sendo só oportunístico, caindo dentro da nossa tese e assim por diante, é o que a gente tenta olhar hoje em dia.
E tem um terceiro ponto, tá, que aí não cai muito dentro de nicho, cai mais dentro de forma, que é a utilização de novas tecnologias, né? Isso foi uma coisa que foi muito contra-intuitiva, tá? Foi uma das conclusões que a gente teve. Pouquíssimas soluções realmente usam tecnologias inovadoras em cyber. E isso é muito curioso, né? Porque é um setor extremamente técnico. Só que apesar dele ser extremamente técnico, você vê poucas soluções que usam talvez uma inteligência artificial para melhorar o seu monitoramento de rede, por exemplo. Ou que usam algum tipo de data science para conseguir, através de um modelo de dados, descobrir se teve algum distúrbio nos seus sistemas ou na sua infraestrutura. Não são tantas. Eu esperaria que fosse a maioria delas, por ser um setor extremamente técnico. E a nossa conclusão foi que não são. Então, empresas que estão usando esse tipo de tecnologia, e aí agnóstico ao nicho, depende, a gente também está olhando com um pouco mais de carinho. Então, é isso que a gente está tentando fazer, é sair um pouco desse, vamos chamar assim, desse foco que o mercado mesmo determinou, para tentar achar essas soluções que cabem dentro desses nichos que eu comentei, e que também, obviamente, fazem sentido dentro da nossa tese de investimento. Bruno, perfeito. Só para finalizar a nossa entrevista, eu acho que eu vou fazer você se repetir um pouquinho, mas, bom, você disse que, né, a gente tem, por um lado, um desafio que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, que é o fato dos investidores, né, não estarem olhando direito para o mercado de cibersegurança, justamente por ele ser muito técnico. Então, essa é uma parte do problema, né? Vamos dizer assim. Mas e a outra parte do problema, que são as startups? Você enxerga que as startups de cibersegurança no Brasil, elas cometem algum erro, seja no go-to-market, ou seja na construção do modelo de negócio em si, que poderia ser melhor trabalhado, que você poderia dar uma dica para quem está criando hoje, né, quem está nos primeiros passos hoje, para validar a sua startup de cibersegurança aqui no país? Eu acho que sim, eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que o primeiro cai um pouco dentro da nossa própria forma de criar tese. Eu acho que é tentar evitar cair em segmentos que já estão saturados. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, fazer um paralelo, que seria, por exemplo, criar uma fintech de pagamentos hoje no Brasil. Assim, o mercado está claramente muito saturado. Então, talvez tentar uma ótica diferente e tentar uma ótica em que a gente tem uma diferenciação natural. Eu acho que começar, ter aquelas dicas, né, que acho que a gente tenta dar para todos os empreendedores. Começa resolvendo um problema simples de um nicho específico. Acho que esse seria o primeiro. Então, eu quero aqui tentar... Eu trabalho em uma empresa que todos os servidores dela são em cloud. A gente tem um problema de risco de vazamento de dados dentro de cloud. Isso é um problema específico, de um nicho específico. Eu vou criar uma empresa para resolver esse problema. Perfeito. A partir do momento que você resolve esse problema, você começa a fazer o double down, que é basicamente você se estender dentro daquele nicho, tentando achar outros problemas ou melhorando a sua solução mesmo, né? Então, acho que esse seria o primeiro ponto. Evitar cair dentro de mercados que já estão saturados, porque vai ser mais difícil. Pode ser que consiga ter sucesso e progredir, mas eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não pensar só em Brasil. É tentar pensar, né, tem o low hanging fruit, né, que seria o que é fácil ali de fazer nos outros países também. Porque os problemas que a gente tem aqui de cibersegurança se repetem nos países da América Latina. E eu acho que a gente é um país muito grande, então tem muito mercado no Brasil, sem dúvida nenhuma. Só que, ao mesmo tempo que tem muito mercado, também tem muita empresa atendendo essa demanda. Então, se você quiser fazer talvez um approach diferenciado, talvez seja, eu desenvolvi uma solução de risco de cloud, vazamento de dados em cloud. Show. Será que se eu não for aqui na Argentina, ou no Peru, ou na Colômbia, talvez eu não consiga uma entrada de mercado mais simples do que eu necessariamente pegar aqui e tentar virar o líder de mercado no Brasil. Então, eu acho que os países latinos, eles têm muito, muito mais semelhança do que diferença. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para esse mercado como um mercado quase que junto, único mesmo, para a gente conseguir ter um maior desenvolvimento. Então, acho que essa seria a minha
a minha segunda dica. E eu acho que a terceira seria tentar, pelo menos, cair dentro de produtos que têm uma diferenciação natural por sermos quem nós somos, Brasil, América Latina, assim por diante. Então, antifraude é um bom exemplo nesse caso. Como eu disse no passado, né? Os investidores, na pergunta anterior, os investidores eles investiram com um motivo correto, que é antifraude e identidade são problemas que aqui no Brasil eles são muito diferentes do resto do mundo. Antifraude aqui no Brasil é um nível de sofisticação do golpe da fraude é muito alto, muito mais alto que uma fraude americana ou europeia, ou assim por diante. Mas existem outros fatores também, né? Então, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é a cadeia de valor de fintech, a cadeia de valor financeira, desculpa. Então, vamos pensar aqui. Como que funciona para você fazer um pagamento nos Estados Unidos? Você vai pegar o seu cartão de crédito do banco X, você vai transacionar na maquininha, que muito provavelmente é do banco X também, e esse dinheiro vai correr todo dentro do ecossistema do banco X. No Brasil, não é assim. No Brasil, você tem uma cadeia de valor muito estendida, com vários players diferentes dentro da mesma cadeia. Então, você tem aqui um problema básico, que é como que você garante que o protocolo de segurança de todos é o mesmo? E mais, né? A partir do momento que você entra em uma empresa, você consegue se espalhar para as outras? Quais são os dados que são compartilhados entre aquelas empresas? Isso é uma especificidade do mercado brasileiro. Então, talvez não valeria a pena explorar isso, porque a partir do momento que você resolver esse problema, você está resolvendo um problema muito mais complexo do que existe lá fora. Então, você já está preparado para levar sua solução para fora, entendeu? Então, eu acho que tentar pensar de forma estratégica e não se apaixonar pela ideia, tá? Tem que ser apaixonado para tentar resolver o problema, na minha opinião, não necessariamente pela ideia. Para conseguir ter um driver racional, né? Para você não se perder naquele, vamos chamar de cair na emoção ali, sabe? Não, eu quero resolver. Não, calma, respira fundo, pensa estrategicamente o que faz sentido, qual que é a entrada no mercado. Porque assim, é um mar de oportunidade, é um oceano azul gigantesco, cibersegurança no Brasil e na América Latina, e a gente vê muito, muito potencial. Então, acho que entrando de forma estratégica, com um conhecimento que quase ninguém tem, né? Porque é um mercado que também, do lado da oferta de trabalho, é muito pequeno aqui no Brasil ainda. Então, as pessoas que são muito boas são poucas pessoas, né? Que são muito boas ou que têm formação em cibersegurança em si, em segurança da informação e assim por diante. Então, acho que seriam essas as dicas. Assim. Eu acho que essas são as oportunidades que podem ser exploradas, que são, digamos assim, mais fáceis ou mais simples de seguir. Bruno, cara, parabéns. Gostaria muito de te agradecer de novo pela entrevista. Foi sensacional, foi incrível esse compartilhamento de conhecimento. Eu acho que agregou demais ao nosso público, né? Que em grande parte é formado por pessoas tentando inovar em cibersegurança, né? Esse é o objetivo do movimento, promover a colaboração e a inovação. E os insights que você deu aqui em relação ao mercado foram simplesmente sensacionais. Então, queria te agradecer de novo por compartilhar esse conhecimento, essa visão estratégica conosco. Não, perfeito. De novo, eu agradeço demais o convite. Eu acho que, como a gente já tinha conversado, né, eu acho que a gente precisa realmente de mais pessoas, né? Não empresas, pessoas, porque acaba que as empresas são formadas por pessoas, né? Então, a gente precisa drivar esse mercado realmente. Acho que a gente precisa tentar, de alguma forma, ajudar o mercado a deixar de ser esse mercado incipiente, passar a ser um mercado desenvolvido. A gente realmente acredita que tem uma grande abertura aqui e a gente está sempre disponível aqui. Quando você quiser, já tem o telefone, é só avisar que a gente está sempre disponível para conversar. Com certeza, Bruno. Muito obrigado. E você, espectador, continue acompanhando o canal do YouTube do Movimento Cybertech Brasil e assistindo nossas entrevistas e conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até a próxima.